Eu já falei aqui várias vezes, Raposo, que se a Fórmula 1 não eliminar, e aí vamos começar a entrar nos problemas, porque o café não é chapa branca. Tem outros podcasts que são, o café não é. A gente tem que fazer críticas e a gente tem que apontar possíveis falhas. É o que a gente faz aqui há 13 anos. Se a Fórmula 1 não eliminar o desgaste de materiais, ela corre o risco de pôr tudo isso que nós estamos falando aqui, a perder. Apesar de que nós vamos chegar ainda na grande sacada, que são as questões aerodinâmicas, e dentro das questões aerodinâmicas tem a grande sacada da grande sacada. Mas daqui a pouquinho o ouvinte vai entender tudo isso. É a sacada da sacada. Mas, Raposo, para falar dos pneus, a gente vem dizendo aqui há muito tempo, eu já digo isso há muito tempo, né, o desgaste de materiais, que não é só dos pneus. Se o motor continuar tendo prejuízo porque superaquece, não adianta. Se o freio continuar, aliás, o freio vai mudar, eu acho que o freio vai passar a ser padrão. Eu não sei se ele está naquela lista, né? Eu acho que ele está na lista. Ele vai passar a ser padrão, que é uma medida é uma medida interessante, é uma medida forte, é uma medida contra o DNA. Suspensão também, né? A suspensão ela vai ter um encaixe na roda completamente diferente, né? Ela vai ter uma série de obrigações, né? A suspensão que inclusive não vai ser mais, ela vai ser mais reforçada e não vai poder ser usada a suspensão hidráulica, né? E ela não vai ser um aparato aerodinâmico, assim, ela sempre foi um aparato aerodinâmico, sempre vai ser, porque ela está tomando ar. Mas ela não vai ser uma suspensão que vai ser projetada mais para ser aerodinâmica. Hoje em dia, se você vê a Mercedes, eu acho que a Toro Rosso, a AlphaTauri tem também. A Mercedes, se você vê o pneu, a suspensão é tão alta por causa da aerodinâmica que a suspensão vai na direção da borracha. Se ela fosse reta até o final, ela bateria na borracha. Então, quando ela vai chegando perto do pneu, existe um adaptador que faz com que ela desça para encaixar na roda, que é onde ela tem que encaixar. Isso não vai poder mais. Isso vai ser proibido. O encaixe da suspensão na roda é padronizado no sentido de regra. Então, é importante deixar isso claro. Mas eu até esqueci o que eu estava falando. Lembrei. Estava falando dos pneus. Se o desgaste de materiais não for resolvido, tudo isso vai ter grande problema. E o pneu é o principal. Só que aí, Raposo, nas nossas pesquisas, confesso que não sabia, acabei achando esses detalhes, apesar deles já estarem disponíveis há mais tempo, acabei descobrindo, fazendo a pesquisa nesse final de semana, que há uma carta com 3 princípios para a Pirelli. São 3, digamos assim, são 3 exigências, vou usar essa palavra, para a Pirelli. E a primeira exigência, sabem qual é? Querem chutar? Não vão querer chutar, né? Porque vocês não chutam nada. Vocês não reparam em nada e não chutam nada. A primeira exigência, a Pirelli tem 3 exigências, eu vou passar rapidamente. A primeira é superaquecimento. Não haver superaquecimento. Então essa é a primeira exigência para a Pirelli. Essa é a primeira questão. Porque os pneus, gente, hoje são o que estão decidindo as corridas e o campeonato. Esse campeonato vai ser decidido no trato com os pneus. As pessoas estão achando que é o desenvolvimento, que é a asa, que é um pedaço de não sei o quê. Vai ser quem fazer o pacote se adaptar melhor ao pneu. Porque a Fórmula 1 é Fórmula Pneu. Eu estou aqui parafraseando o Martin Bukowski, que nada mais é do que o diretor-chefe da Alpine. Ele disse, Fórmula Pneu, e eu concordo plenamente com ele. Então, a primeira exigência, Will e Raposo, é não haver o superaquecimento, é reduzir o superaquecimento. Já vi uma entrevista do Mário Isola, que é o diretor, ou Isola, né? Acho que é Isola que fala, italiano, dizendo que vai ser tratado isso vai ser tratado, a questão do superaquecimento. Então esse primeiro dos 3 tópicos já é fundamental. Mas tem um problema, daqui a pouquinho eu falo. Só passar os outros 2 tópicos para não deixar. O segundo tópico é janela de funcionamento maior. Isso também é fundamental para a qualidade das corridas. Porque isso que eu estou falando, que o campeonato de hoje é decidido no pneu, a janela de funcionamento ideal do pneu é muito estreita. Então, quando está um circuito mais frio, o Bottas tem dificuldade, quando está o mais quente, a Mercedes não consegue. Enfim, o pneu funciona com uma temperatura muito específica. É recomendação? Não. Exigência da FIA que a janela de funcionamento do pneu seja maior. Ou seja, o pneu vai operar mais fácil, o pneu vai atingir o seu ápice de performance mais fácil. Não vai ser, teoricamente, não vai ser um carro só que vai ter a chance de achar, mas terão. E o terceiro ponto é a degradação progressiva. Esse, Will, é o anti-2012. Porque você lembra quando a Pirelli entrou em 2012? E o objetivo era a super degradação. Era aquele pneu que de repente despencava. Não é mais tão assim hoje, né? Não sei se você se lembra de uma corrida do Raikkonen na China, eu acho que foi 2013, em que o Raikkonen ele abre as últimas voltas em primeiro, segundo e termina em 13º, porque ele atinge o que eles chamam do cliff, né? O barranco, a ravina. Precipício, boa, é isso, a imagem do precipício. Então, essa degradação progressiva passar a ser uma exigência, ou seja, o pneu vai se desgastar, mas ele vai ter que se desgastar
teoricamente, progressivamente. Isso faz, gente, com que os 3 compostos passam a ser atraentes no final de semana. Porque se nenhum composto vai acabar de uma hora para outra, uma equipe pode arriscar usar o branco, uma equipe pode tentar o amarelo, o vermelho, se ele for a melhor opção, alguma equipe pode tentar outra coisa, enfim, ou vice-versa. Então, as 3 exigências da FIA são excelentes em termos conceituais. Mas aí a gente vai entrar no sinal, no pormenor, no será que, ou no e se, como diria o outro. Olha o detalhe curioso, gente. Hoje nós estamos no dia 23 de agosto. Faltam 4 meses por aí para acabar o ano. Nunca o pneu do ano que vem andou num carro de Fórmula 1 do ano que vem. Por causa da pandemia, nós não tivemos o casamento de teste de pista real. Né? Esse também é um problema do projeto do carro. Na hora que a gente for falar nele, é o próximo assunto, se eu não estou enganado. Todo o projeto do carro é túnel de vento e CFD, né? A dinâmica de fluidos de computador. Mas não tem na pista. O pneu Pirelli é a mesma coisa. Teoricamente tem essa carta, as 3 exigências, é uma carta mesmo, são esses 3 parâmetros, ok, são excelentes, mas, Will e Raposo, tá muito teórico, porque esse pneu não testou com esse carro. Os pneus de 2022 estão sendo testados com carros desse ano adaptados, mas evidentemente não é a mesma coisa. Então esse pneu corre o risco, vai ter um teste em Abu Dhabi, mas vai ser com o carro desse ano também. Corre o risco desse pneu. Há um risco, gente. Há um risco desse pneu. Como vai ser o casamento desse pneu com o carro? Porque teste não tem previsto do carro de 2022 com o pneu de 2022. A gente vai ter que ver isso na pista, né, Will Bueno, que sempre pode realmente acontecer alguma coisa. Esses pneus já estão andando com o carro de 2021, mas não é o carro que vai estar lá na pista no ano que vem. E provavelmente há de se ter talvez alguma correção, alguma coisa pode ter que acontecer. A gente torce muito para que os pneus não sejam de repente responsáveis pela questão não dar certo, Will Bueno. Mas você fala alguma coisa também sobre os pneus? Não, eu só ia dizer, né, que essa questão, né, do superaquecimento, uma das coisas, a gente até vai entrar nisso um pouco mais para frente, quando a gente for falar realmente do carro, né, das mudanças no carro, mas é importante dizer, né, assim, uma das coisas que mais ajudam a causar o superaquecimento é a questão dos carros que não conseguem andar atrás dos outros, né? Então, assim, ele recebe todo o ar sujo, né, do carro que está na frente, e isso acaba superaquecendo pneus e tudo mais, e acaba, né, essa janela de utilização dos pneus acaba ficando ruim, né? E uma das mudanças, né, além dos pneus, né, que vão ser o aro maior, aro 18, ele também vai ter uma calota, vamos dizer assim, uma tampa ali. Para quê? Para evitar, né? Porque o que acontece? Nos pneus que é hoje, quando as rodas giram, o ar passa ali por aqueles, vamos dizer, buraquinhos ali entre os pneus e acaba criando um redemoinho ou um vórtex, né? Que faz com que o ar vá para as rodas traseiras e consequentemente, para os carros que estão atrás, um ar vai todo sujo, né? E causa essa turbulência que, consequentemente, vai causar o superaquecimento no pneu. Então, essas tampas nos pneus, né, juntamente com aquele... Eu vou chamar de paralama, né? Um nome mais popular. É uma cobertura, né? Em inglês estão chamando de wheel cover, né? É aquela lâmina que está acima do pneu. Aquilo é fundamental. Exatamente. É para fazer com que o ar saia, né, que o ar que vai sair ali do giro dos pneus saia mais limpo, né, e não prejudique o carro que está atrás. Depois a gente vai mostrar, né, o gráfico, né, sobre... até você chegou a comentar, né? Você está antecipando a pauta, hein? Já nós vamos falar. Mas é isso aí, então, você está correto. Tá certo. Então é isso, né? Então, assim, esses pontos, né, ou seja, que por mais que, né, realmente, né, é tudo teórico, mas eu acho que a gente pode, quem sabe, aí ficar otimista de que as coisas vão dar certo. Porque o carro todo o conceito do carro foi pensado para isso, né? Então, eu acho que podemos aí ficar otimistas, é claro. Eu não vou ficar nem otimista nem pessimista, mas a colocação que você pôs aqui na mesa é muito interessante, porque se o carro tem menos ar sujo, o pneu vai ter um respiro. Né? Fábio Campos, se me permite, né, a gente recebeu
tempos atrás um e-mail de algumas perguntas da Thaís, depois veio uma sequência de outros e-mails. Eu quero só falar, eu quero que vocês inclusive complementem, há sempre o risco de estar uma pessoa que não acompanha muito e imagine que quando a gente fala de ar sujo, a gente esteja falando realmente de sujeira, ainda mais porque passa no meio dos pneus e a gente não está falando de sujeira, a gente está falando de turbulência, um ar. Se você imaginasse que nesse ar tivesse uma cor e tal, assim, um fluxo, esse fluxo estaria todo distorcido, e essa é a sujeira. Nós vamos mostrar imagens, rapaz, nós vamos mostrar imagens, daqui a pouquinho o ar. Ótimo, ótimo. O ar sujo e o ar limpo, nós vamos mostrar. Mas é só para esclarecer, só para esclarecer que não é fuligem, não é sujeira, quando a gente diz em ar sujo.